Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje eu quero ler com vocês dos versículos 18 a 20. Nós estamos numa série estudando aqui nos últimos dias o capítulo 1 de Romanos. Eu quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, primeiro de tudo, clica no botão de se inscrever, se inscreve no canal agora. E vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Nós estamos sempre aqui começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Um devocional rápido, dinâmico, breve, mas que vai falar muito ao seu coração, como já tem falado ao coração de muitas pessoas. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos mostra uma coisa muito interessante, o fato de que os gentios, eles pecaram contra a revelação natural de Deus. E o que é essa revelação natural? É o testemunho que a vida nos dá de que existe um Deus. Se você for estudar materiais sobre apologética contra o ateísmo, inclusive quem se interessa pelo tema, Thiago, como é que eu posso conversar com um amigo ateu, com uma amiga ateia, que me pergunta algumas coisas sobre a fé, sobre a existência de Deus? O tipo de material que você vai estudar é apologética. Coloca assim no Google, apologética, existência de Deus. Você vai encontrar muito material vasto, de muito fácil acesso. Afinal de contas, essa pergunta sobre a existência de Deus, ela não é de agora. Ela não surgiu ano passado. É a mesma pergunta feita por muitos seres humanos diferentes ao decorrer de muitos e muitos anos. Então, para as mesmas perguntas, tem as mesmas respostas. Por isso que é fácil encontrar esse material. Então, os gentios, eles pecaram contra essa revelação natural de Deus, que é o fato de que o mundo testemunha de que existe um Deus. Se você vai estudar a ciência, se você vai estudar a criação do mundo, se você vai estudar as coisas ao seu redor, elas testemunham para a evidência de que existe uma mente organizadora, uma mente criadora por trás de todas as coisas. Já os judeus, perdão, gente, olhem por mim porque eu estou precisando superar essa tosse. E os judeus pecaram contra a revelação especial de Deus. Como assim a revelação especial? Porque os judeus são o povo que receberam a revelação de Deus para guardá-la, primeiro guardá-la, segundo anunciá-la ao mundo. Então, a Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, todo o Antigo Testamento, tudo isso foi entregue ao povo judeu. Depois é revelado ao mundo. Hoje nós estamos aqui no Brasil, do outro lado do mundo, conhecedores da Bíblia. Nós, cristãos, adotamos também o Novo Testamento, não apenas o Antigo, como os judeus adotam unicamente, porque nós reconhecemos que Jesus, ele é o Messias esperado. Então, a diferença básica do judeu para o cristão é essa. O cristão, ele entende que Jesus é o Messias aguardado pelos judeus. Os judeus, eles não entendem que Jesus é esse Messias, eles estão ainda aguardando a chegada desse Messias que nós já entendemos que é Jesus. Então existe uma revelação natural e uma revelação especial, mas ambos se rebelaram contra Deus, mesmo recebendo esse tipo de revelação. Então note que o pecado, ele não atinge só quem não acredita em Deus. O pecado, ele atinge a todos nós somos pecadores. A diferença é que existem pecadores que são redimidos. E nós vamos explicar um pouco isso aqui na sequência, porque a Bíblia fala, versículo 18 aqui, que a ira de Deus é revelada. E é interessante que o evangelho não é só um anúncio do amor de Deus, é também um anúncio da ira de Deus. A diferença é que essa ira, ao invés de ser derramada sobre mim, sobre você, nós que pecamos,
ela foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Não à toa, não à toa, quando Jesus está na cruz morrendo, ele fala a seguinte frase: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento, por que o filho se vê desamparado de Deus o Pai? Porque Jesus, naquele momento, ele se fez maldição por nós. E essa não é só uma frase poética, gente, não é só uma expressão poética. Isso está escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Lembra da dica de ontem que eu dei? Para você estudar um texto bíblico, é interessante que você procure saber o autor, nesse caso aqui, o autor de Romanos é Paulo, e você procura saber também outras coisas que esse mesmo autor escreveu acerca desse tema. Então, quero ler com vocês aqui Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Tiago, quem são esses gentios? São pessoas que praticam gentileza? Não. Os gentios são todos aqueles povos que não são judeus. Então, se você não é judeu, você já está aqui encaixado nessa definição de ser um gentio. Lembrando, gente, que gentil de gentileza em português se escreve com L, né? T-I-L lá no final. Já esse gentio aqui se escreve com O no final, tá? Então agora eu vou repetir esses dois versículos, você sabendo que essa palavra se trata de você, porque você é um gentio. Eu não sei que tem algum judeu aqui me assistindo. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, chegasse a mim, chegasse a você, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, o fato de Cristo ter se feito maldição numa cruz no nosso lugar faz com que a bênção de Abraão chegue para Tiago, chegue para Graça, chegue para Anabelle, chegue para Binho, chegue para Natália, chegue para Moacir, chegue para Mariana, chegue para tantas pessoas que estão aqui. É por conta desse sacrifício de Cristo, ele absorve a ira de Deus para que nós possamos ser salvos. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: imagina uma criança de 4 anos de idade, ela, digamos, vamos pensar aqui, né? Uma criança cujo pai tem uma arma em casa. Aí o pai descuidou, a criança foi lá, pegou a arma, não sabia o que era, e apontou para a janela do vizinho e atirou. Uma criança de 4 anos de idade. Quem cometeu o crime? A criança. Mas quem vai pagar pelo crime? O pai, porque o pai responde, o pai é responsável por aquela criança. Dessa mesma forma, quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, quando nós estamos debaixo da filiação de Deus, quando nós estamos em Cristo, nós praticamos o pecado. Quem praticou foi eu, não foi Jesus. Mas quando Cristo morre na cruz, ele está dizendo o seguinte: eu vou responder, eu vou pagar, vou derramar um sangue para pagar a punição pelo pecado que esse cometeram. Então, Cristo, ele derrama o seu sangue na cruz para que eu e você possamos ser absolvidos. Então, essa é a boa notícia da ira de Deus, percebe? Já como que uma ira pode ser algo positivo? É porque essa ira não foi derramada sobre nós. Se fosse derramada sobre nós, nós nem estaríamos aqui. Nós já teríamos sido destruídos. Mas Cristo, ele morre numa cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida, vida em abundância. Não apenas vida nesta era, mas também na era vindoura. Nós viveremos para sempre com Cristo, redimidos e reconectados de volta para Deus. Amém? Então a ira de Deus, ela é justa e ela é santa, tá? Por que justa? Porque existe uma causa legítima para aquilo. Por que é que Deus está irado? Porque nós pecamos desde o Éden. Quando Adão e Eva pecam, a raça humana nunca mais parou de pecar.
Até os dias de hoje, sempre enquanto tiver ser humano na Terra, infelizmente, haverá pecado. Até Jesus voltar, nos redimir, nos transformar, mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado. Somos livres do poder do pecado, mas da presença, o pecado ainda está em nosso meio. Então a ira de Deus é justa, tem uma justificativa. E a ira de Deus, gente, também é uma ira santa, tá bom? É diferente da nossa ira. A ira do homem é uma ira carnal, é uma ira caída. Normalmente é uma ira que não produz frutos de justiça, mas produz vingança. A ira do homem, normalmente, ela produz vingança. Pensa aí, alguém fez mal para você, fez mal para sua família. Qual foi o teu desejo carnal ali? Foi de produzir vingança. Foi de resolver com as próprias mãos. Dizem até que assim, tem uma frase que fala que a vingança é um prato que se come frio. Né? Pelo fato de... O símbolo, o significado dessa frase é assim, você pode até esperar, mas você vai vingar ali o que fizeram com você. Tudo isso é uma ira carnal. A ira de Deus é uma ira santa. Como é uma ira santa, Tiago? Eu vou te ajudar a entender isso aqui. Você conhece pessoas, ou talvez até você seja uma dessas pessoas, que tem uma inclinação para a área da ação social. Você conhece alguém assim que é inclinado para a área da ação social? Olha, Tiago, eu sempre me envolvo com ação social, um projeto missionário, uma ONG, algum projeto ali que vai ajudar pessoas. E é interessante que dentro desse envolvimento com a ação social, algumas pessoas, por exemplo, se inclinam para trabalhos que lutam contra a fome e lutam contra a vulnerabilidade financeira, pessoas que estão em estado de rua, que não conseguem se sustentar, por isso passam fome, precisam de roupas e questões assim. Outras pessoas vão se inclinar mais para se sensibilizar com pessoas que foram danificadas por uma vida na criminalidade. Já tem outras pessoas que se envolvem em trabalhos específicos com pessoas que foram alvo de abuso sexual. Eu conheço, por exemplo, tem o Ministério Clamor pelas Nações, né, do pastor Ricardo, e eles têm algumas ações fora do país. Tem uma ação, por exemplo, e o nome desse ministério específico eu esqueci agora, mas eu conheci eles pelo Clamor pelas Nações do pastor Ricardo. E esse ministério ele trabalha especificamente tanto no Haiti quanto no Camboja com garotas que foram vítimas de abuso sexual e por conta do tráfico sexual ser muito grande nessas regiões, tanto lá no Haiti quanto lá no Camboja, infelizmente. Aqui no Brasil também tem regiões que são muito pesados, né? Esses índices de tráfico sexual, enfim, essas questões. Mas a ideia aqui é falar desse ministério específico, eles trabalham com essas pessoas específicas. Cada um vai tendo uma inclinação para uma área específica. Agora, o que é que eu quero te ensinar sobre ira santa? É que as pessoas que estão envolvidas nessa ação social, seja essa que eu citei, seja uma ação contra a fome, seja uma ação, enfim, né? Lá na nossa igreja, por exemplo, tem um mercado solidário, que é uma vertente de ação social, que nós temos que dar suporte para mães com bebês pequenos, dar suporte também como é que fala? De atendimento médico, de preparo profissional, profissionalizante, digamos assim. Então, é uma coisa global. Essas pessoas, o desejo delas não é se vingar da sociedade, entendeu? O desejo do coração não é, poxa, eu preciso destruir quem fez mal para essas pessoas. Não. Você está ali com o desejo de servir, de abençoar, meu. Você está com amor no coração. Você quer ver aquela pessoa mudar de vida, ter dignidade, ter o que comer, ter o que trabalhar, poder se sustentar, poder um dia não mais precisar daquilo e até abençoar, sustentar outras pessoas. Entende? Então essa ira é uma ira santa, porque é um clamor por transformação, é uma indignação. Você está indignado com a situação, mas essa indignação não leva você a destruir a sociedade. Essa indignação leva você a transformar a sociedade. Então é uma ira santa. Essa ira de Deus é uma ira santa. Nossa, se a ira de Deus... Gente, se Deus quisesse destruir a gente, era isso aqui, ó. Um piscar de olhos de Deus. Ele pensar, não precisa nem piscar o olho. Ele pensar, ele já destruía tudo. E recomeçava do zero. E ele teria completa razão, porque Deus não deve nada a ninguém, Deus não deve explicação a ninguém. Mas mesmo com o nosso pecado, com nossas falhas, com nossa rebelião, ele entrega o seu filho para morrer numa cruz, um homem justo, inocente, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber salvação e graça. Entende?
Então essa ira de Deus é uma ira justa, é uma ira santa. No versículo 18 fala que essa ira é revelada do céu, ou seja, a origem dessa ira é o céu. Mas o alvo dessa ira, para nós fecharmos o devocional, é a impiedade humana. 4 coisas sobre a ira de Deus. Ela é justa, ela é santa, a origem dela é o céu e o alvo dela é a impiedade humana. E aqui agora nós vamos fechar o devocional e a coisa mais importante do nosso devocional hoje a partir de agora. Preste bastante atenção. Versículo 18 fala: porque, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Na minha versão aqui está suprimem. Qual é a versão que eu estou lendo, Jesus? NVI, suprime. Em outras versões está escrito assim, ó, sufocam. Quem é que tem sufocam aí na versão? Coloca no chat aí. Sufocam a verdade pela injustiça. E em outras versões está escrito assim, ó, detém a verdade pela injustiça. Interessante esse termo deter, porque no original, a ideia do termo aqui que está suprimem, sufocam, deter, a ideia é matar por afogamento. É como você matar por afogamento a verdade pela injustiça. Agora eu vou te mostrar como isso está próximo de nós, muito mais próximo de nós do que o que nós imaginamos. Vamos lá. Pensa aí naquela coisa que Deus já está te falando há um tempo e repetidamente, mas você não obedece a ele. Normalmente, quando Deus te fala uma coisa repetidamente, tem 2 opções, tá? Abri um parêntese aqui, mentoria gratuita. Quando Deus fala com você repetidamente, tem 2 opções. Ou Deus ele quer te encorajar, te lembrando das promessas dele. Você pode pegar, por exemplo, Abraão. Deus reitera a promessa a Abraão várias vezes durante a história dele. Olha, você vai ter um filho, você vai ser um grande povo. Através de você, todas as famílias serão benditas na terra. E Deus vai reiterando tanto que tem um determinado momento que Sara, esposa de Abraão, ouve a promessa de Deus, Deus conversando tete a tete com Abraão, face a face. E aí Deus fala assim, olha, sua esposa Sara vai ter um filho. Sara dá risada. Né? Sara está do outro lado, ouvindo escondido. E Sara dá risada. Aí Deus fala, Sara, você riu. Aí Sara falou, não ri. Aí Deus fala assim, não diga que você não riu, porque eu vi que você riu. Inclusive, o nome do seu filho, por causa disso, o nome do seu filho vai se chamar Risada. Interessante aqui a palavra Isaac, que significa risada, risos, sorrisos. Justamente que é como se fosse Deus pregando uma peça ali em Sara. Ó, porque você riu da promessa, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Risada. Então Deus ele vai repetindo para relembrar, para encorajar Abraão e Sara. Agora, tem outra coisa também. Deus ele repete muito, chega me arrepio aqui, ó. Deus ele repete muito quando você ainda não obedeceu a ele, tá? Eu lembro aqui de uma determinada vez que uma pessoa falou assim, Tiago, Deus falou comigo ontem e exatamente hoje você pregou a mesma coisa que Deus falou comigo ontem. Eu comecei a conversar com a pessoa, ali um tempo ali de aconselhamento simples, né? E chegamos no seguinte diagnóstico, de que Deus já estava falando com essa pessoa a mesma coisa durante muito tempo. E por que Deus estava repetindo? Porque a pessoa não estava obedecendo. É como se Deus estivesse dando um aviso, entendeu? Deus vai avisando. A pessoa não obedece, Deus vai avisando. Uma hora, se a pessoa não abrir os olhos, ela vai quebrar a cara. Então, o que é sufocar a verdade? O que é matar por afogamento a verdade? É você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Quando você se apaixona pelo pecado, você se apaixona pela iniquidade, você quer tanto viver aquela sua vida de pecado, você quer tanto permanecer no erro, que você sufoca a verdade. Você não dá ouvidos à verdade, como se você silenciasse a voz de Deus. Tiago, tem como um ser humano silenciar a voz de Deus? Bom, eu não vou ser a pessoa que vai dizer que um ser humano pode calar Deus. Ninguém pode calar Deus. Eu não consigo visualizar isso. Porém, tem como ignorar a voz de Deus. Entende? Poder para calar Deus, nem eu, nem você, nem ninguém tem, meu irmão. Quem somos nós para calar Deus? Agora, infelizmente, muitos de nós temos ignorado a voz de Deus. Então, quando nós ignoramos a voz de Deus, nós estamos exatamente aqui no versículo 18. A impiedade e a injustiça dos homens
que suprimem, que detêm, que sufocam, que matam por afogamento a verdade pela injustiça. Essa injustiça aqui é o pecado. Quando você está apaixonado pelo pecado, você mata a verdade, você suprime a verdade. Interessante que dizem por aí, né? Não sei, mas dizem por aí que normalmente o traído, para não falar outra palavra, é o último a saber. Né? O traído é o último a saber. E muitas vezes, eu não sei se essa é uma regra, mas essa é uma frase conhecida, mas muitas vezes isso acontece porque, em grande parte das vezes, o traído, ele também está muito apaixonado. E o apaixonado, ele fica um pouco mais cego para algumas situações. Ele meio que endeusa a pessoa e acha que aquela pessoa que é uma pessoa comum, uma pessoa que falha, que tem erros, ela acha que a pessoa não falha. Que não, fulano jamais seria capaz de fazer isso comigo. Meu amigo, eu vivi uma situação, eu vi amizades se quebrarem assim, porque um amigo teve que avisar o outro, falou, olha rapaz, abre o olho, tá acontecendo isso, isso e isso. Cara, não acredito, não é impossível, você tá querendo destruir. Gente, quem já passou por isso aqui? Você vai tentar alertar a pessoa fala, você tá querendo destruir meu relacionamento, isso é inveja. Por quê? Porque a pessoa, ela infelizmente ali naquele momento, ela tá cega. Por alguma razão, às vezes é paixão, mas por alguma razão ela tá cega. Ela não consegue visualizar, ela não consegue conceber a possibilidade daquela situação existir, né? Então, quando nós nos apaixonamos pelo pecado, a gente começa a ignorar os alertas de Deus. Você está apaixonado pelo pecado. Você está apaixonado pelo erro. Você está apaixonado pelas vantagens que o erro te dá. Eu sempre dou exemplo aqui, por exemplo. O exemplo, por exemplo, né? Enfim. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que é apaixonada, perdão, que é viciada em mentiras. E isso é um pouco estranho para quem não gosta de mentir, né? E eu reconheço que, assim, tem muitas pessoas que não são cristãs, que não tem nada a ver com Deus, com Bíblia, com igreja, com nada, mas não gostam de mentir porque, olha, Thiago, meu negócio é o certo pelo certo, o que eu falo eu sustento e tal. É até difícil para essas pessoas visualizarem. Mas tem algumas pessoas que são viciadas em mentir. Por quê? Porque a mentira, ela normalmente serve para dar uma vantagem para o mentiroso. Então o mentiroso, ele se acostuma a viver com vantagens. É como se fosse uma bengala, ele já não consegue mais caminhar sem aquilo. Então, muitas vezes, gente, isso aqui é muito mais comum do que vocês imaginam. Muitas vezes, o viciado em mentir, ele nem precisa mentir. Ele nem precisa. Mas por conta do vício dele, ele acha que se ele não mentir, se ele não aumentar, se ele não inventar, ele vai estar ficando para trás. Ele quer melhorar aquela vantagem que ele tem. Então ele se vicia em mentir, ele se apaixona pela mentira, né? E inclusive muitos dos mentirosos, eles chegam ao ponto, eles começam a se dar mal quando eles começam a acreditar na própria mentira. Aí começa a se embolar, enfim, entram em diversas situações. Porque o pecado sempre causa estrago, né? Mas eu trago esse exemplo para você entender que o mentiroso, quanto mais, ele sabe que mentir é errado. Talvez, e muito provavelmente, um mentiroso, quanto mais, ele já recebeu muitos alertas na vida dele. De pessoas, de amigos, de colegas. Falam, rapaz, uma hora isso vai dar ruim. Uma hora você vai se complicar. Uma hora você vai ter um prejuízo grande por causa dessa mentira. E ele não larga aquilo, por quê? Porque ele está apaixonado. Porque ele está viciado. Porque ele já não consegue mais se ver sem a mentira. Então o que é que ele faz? Ele sufoca a verdade. Ele não ouve mais conselhos. Se as pessoas falam, entra por um ouvido e sai por outro. Ele se fecha para a correção. Então isso é suprimir a verdade, sufocar a verdade. Eu quero encerrar aqui com uma pergunta para você. O quanto da voz de Deus você tem sufocado no teu coração? O quanto da voz de Deus você tem sufocado no seu coração? Pergunta aqui não é se você quer aceitar Jesus, se você quer mudar de religião, se você... Nada disso. Esqueça isso. Não é apelo. É uma pergunta. O quanto que Deus tem falado com você, e você já sabe que é Deus falando com você, mas você ainda tem resistido. Você tem sufocado a verdade. Tome cuidado com isso.
Porque muitas vezes você está trilhando um caminho de perdição sem perceber. Se você abrir os olhos, talvez seja tarde demais. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o evangelho de Deus. Esse evangelho que carrega a ira de Deus, que é revelada do céu contra a impiedade e contra a injustiça dos homens. Essa mensagem do evangelho que é uma mensagem de conserto, que é uma mensagem de mudança de vida, que é uma mensagem de transformação, de impacto, uma mensagem que muda a rota da sua história. E se você está aqui hoje, você precisa ouvir isso. Eu acredito muito nisso de coração. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse alerta. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos tão falhos, pecadores, miseráveis, carentes da sua graça. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Muito, muito, muito de Ti, ó Pai. Eu quero te pedir para que a luz do Teu Evangelho brilhe em nossos olhos, brilhe em nossos corações e que o Senhor possa transformar-nos de acordo com a Tua luz. Meu Deus, se temos tido alguma resistência em nosso coração à Tua direção, nos ajuda a nos arrependermos, a nos convertermos nesse momento, Pai, para Te ouvir, para Te obedecer, para Te seguir. Esse é o meu clamor, a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Deixa também um comentário aqui sobre como Deus falou ao teu coração. E atenção, nós estamos na última semana do cupom de desconto Devocional 20 para nossa comunidade do discipulado. É a estratégia que Deus colocou no meu coração, onde através dessa comunidade eu vou poder compartilhar elementos de discipulado e mentoria para você desenvolver a tua fé e a tua espiritualidade à luz da palavra de Deus. Para você entrar na nossa comunidade, clica aqui no primeiro link da descrição. É super baratinho, é menos que R$1 por dia, mas tem um cupom de desconto específico só para essa semana, vai acabar. Você pode entrar no discipulado quando quiser, sempre vai estar aberto, mas com um cupom de desconto só essa semana. Coloca lá o cupom Devocional 20 e você vai ter 20% de desconto na inscrição, tá bom? Muitas pessoas aqui do Devocional já estão lá, só vai ter essa semana a mais, depois vamos tirar o cupom, porque vamos ter que abrir o anúncio da comunidade em outras plataformas também. Mas um presente meu para quem está aqui no Devocional, e eu quero muito que você participe conosco, já tem algumas aulas lá e uma vez por semana será atualizado. Clica no primeiro link da descrição, cupom Devocional 20, mas antes de sair desse vídeo, não se esquece, deixa um comentário aqui sobre como Deus falou ao teu coração, qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Coloca aqui no comentário. Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. 7h30 da manhã, de segunda a sexta, é o nosso encontro marcadíssimo aqui, sem falta. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.